Amém, querido? Que Deus abençoe, que o coração esteja ligado com a palavra de Deus nesse momento. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmão, para todos. Desde já eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, agradecer ao pastor Luiz, ao pastor Luizinho, que está confiando em nós. Estamos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor. Irmãos, mas eu gostaria de fazer ainda nesse mover, do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de a gente ainda continuar clamando pela vida dessas pessoas que a gente apresentou aqui mais uma vez. Me lembrei da passagem onde o povo de Deus rodeou a cidade 7 vezes. Amém? Amém, igreja? O Senhor está nesse lugar, irmãos. Se você veio com a perspectiva de ouvir o Senhor, você vai ouvir nessa noite. Não é porque eu estou aqui, é porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom. A presença do Senhor está nesse lugar. Creia tão somente. Eu não sei como você entrou aqui, mas talvez quando a gente começar a orar por essas vidas que a gente acabou de orar, talvez você receba da parte do Senhor o que você veio encontrar aqui nesta noite, o que você queria ouvir da parte do Senhor. Eu gostaria de pedir que a igreja se levantasse e vamos orar, irmãos. A Bíblia diz que onde há o Espírito há liberdade. Eu não ia fazer nada disso. Na realidade, a gente não sabe nem o que é que a gente vai fazer. Adore ao Senhor. Deus é fiel, irmãos. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, não. Creia. Eu vou cantar um hino e vocês clamam e eu vou clamar também. Há poder no nome de Jesus. 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 Sinta a cadeias quebrando nessa hora, vá. Há poder no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar. Creia pela fé, irmão, nessa noite. Que cadeias estão sendo quebradas nesse momento. Pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, nesse momento, Senhor, oramos pela vida de Luciano. Visita aquele lugar nessa noite. Visita aquele hospital nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a vida de Ariston. Senhor, a vida, meu pai, de Ney Júnior. Senhor, meu Deus, a família de irmã Norma. Senhor, aquele que está, Senhor, nesta noite, de um leito de hospital, precisando, Senhor, de uma ação sobrenatural do Senhor, aonde a medicina não vai mais, aonde, meu Deus, o remédio não adianta mais. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, e a tua palavra nos diz, Senhor, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, vai nesta hora, vai tocando, Senhor, vai curando. Senhor, todo aquele, meu Pai, que já foi sentenciado à morte nessa hora, nós, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus,
Pelo poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos nesta noite. Porque há poder no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Eu não sei como você se encontra aqui nessa noite, mas você vai sair daqui flutuando pela palavra do Senhor. Jesus marcou encontro com você nessa noite. Podemos acertar, irmãos, em nome de Jesus. Quer dizer, fique em pé, vamos ler o texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, um texto bastante conhecido, irmãos. João capítulo 14, mas a gente vai começar aqui a ler o capítulo de João, capítulo 13, verso 35. O segredo só é adorar, irmãos, ao Senhor, só isso. E o mais Ele fará. João capítulo 13. O verso 33 diz assim: filhinhos, 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 ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Capítulo 14, partido 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ore pelo seu coração nessa noite. Você que está nos ouvindo aí em sua casa, ore também nessa noite. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, operando milagres todos os dias. Se digne nos falar mais uma vez. Eu sei que o Senhor está falando neste lugar, mas continua a falar, Espírito Santo. Que todos aqueles que vieram nessa noite, Senhor, tristes, cabisbaixos, com incertezas, com dúvidas, nessa noite eles recebam revelação do Senhor, Espírito de Deus, acerca de quem é o Senhor. Oh Senhor, se digne nos falar, e que toda ação humana ou espiritual contrária à ministração da Tua palavra, em nome de Jesus, seja repreendida. Podeis assentar, irmãos. O segredo é adorar, irmãos. Somente adorar o Senhor. Nosso Deus está acima de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades. Nós temos que dizer ao nosso problema que o nosso Deus é maior do que ele. Todos os dias passamos por aflições,
misto de sentimentos, de incertezas, de dúvida. Mas creia no Senhor. Adore ao Senhor. Quando tudo parecer difícil, adore ao Senhor. Isso agrada o coração de Deus. Porque Ele não vê o impossível. Para Ele todas as coisas são possíveis. Ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Ele curou, Ele expulsou demônios. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a glória, toda a glória. Irmãos, estamos aqui diante de um texto que é bastante conhecido para nós. Mas como eu disse, eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Aqui, irmãos, está o Senhor Jesus Cristo, em uma situação que já estava para ser entregue, para ser morto. O sumo sacerdote, os fariseus, escribas, cada dia que passava, mais fúria, mais raiva do Senhor Jesus. Esse é o cenário de aflição do nosso Mestre, respirando já o ar da morte que sofreria, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele, em obediência ao Pai, desce e diz: Pai, eu vou resgatar o homem para o Senhor. E aqui, irmãos, esse cenário de tristeza, de aflição, de angústia. E no versículo 33 ele fala aos discípulos que ele iria, mas para onde ele iria, os discípulos não poderiam ir naquele momento. E os discípulos começaram a se entristecer, porque os discípulos ainda não estavam entendendo o plano de Deus para a humanidade, para a salvação da humanidade. E Pedro diz no versículo 37, disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Jesus respondeu no versículo 38 do capítulo 13, respondeu-lhe Jesus: tu darás a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. E Pedro fala uma coisa, Judas fala outra, Tomé fala outra. E eles não estavam entendendo, irmãos, o propósito de Deus, de que Jesus teria que ir. Jesus teria que passar por aquela situação. E Jesus, sabendo como os discípulos estavam, fala no capítulo 14, no verso 1, não se turbe o vosso coração. Por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão aflitos? O segredo é esse aqui, irmãos. Crede em Deus. Crede também em mim. E Jesus começa a confortar os discípulos naquele momento. Não se turbe, não se perturbe, não fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. E começa a confortar no versículo 2 ainda: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Que Jesus fosse. Jesus ir para onde?
Irmãos, Jesus está aqui no cenário. Jesus tinha que passar por um processo de humilhação para ser exaltado. Jesus tinha que passar um processo. Irmãos, é interessante quando a Bíblia diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. A importância de a gente ter comunhão com Jesus, de nós nos lançarmos mais para Jesus, não existe eu vou preparar lugar. Lá tem muitas moradas. Aqui, irmãos, provavelmente ele não estava falando de que lá no céu é um prédio, um edifício. Ele queria que os discípulos entendessem que nele, em Jesus, há espaço, não só para os discípulos, mas para todos aqueles que creriam nele. Mas nele, em Jesus. Em nenhum outro estavam entendendo isso. Ficaram tristes, né? Turbados. Todos ficaram assim dessa forma. Eu morra, porque se eu não morrer, eu não vou ressuscitar. E se eu não ressuscitar, eu não vou ser glorificado. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz assim, irmãos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. Vocês creem na palavra de Jesus, irmãos? Quantos creem que Jesus não é mentiroso? Quantos creem que Jesus é Deus, irmão? Jesus não é um simples homem. Ele se fez um simples homem, mas ele não é um simples homem. Eu estava pensando, eu digo, meu Deus, eu também participei da sua morte. Nós matamos Jesus, irmãos, por causa dos nossos pecados. Teve um pastor aqui na igreja que ele disse que a gente às vezes tem um conceito da gente, né? Um conceito que a gente somos o tal, sabe, irmão? De soberba, de presunção. Irmão, quem é o tal, quem é um todo-poderoso é Jesus. Só nele, ele foi para. É só ele, está aqui, não sou eu que estou falando, é as Escrituras. E aí ele diz: mas vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então ele disse: Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? O tempo está passando. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Irmão, Jesus vai preparar, Jesus é o caminho. Que coisa gloriosa. Vocês entendem isso, irmãos? Jesus vai preparar. Ele não está falando de um, como eu volto a dizer, de um prédio que você vai ter um quartinho lá. Não, irmãos. Você vai para o céu, para a habitação de Deus, e está com o Senhor para sempre. Será que isso é o suficiente para a gente? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sem Ele, irmãos, não tem negócio. Irmãos, eu queria que você nessa noite fizesse uma reflexão da sua vida, de como você tem andado na presença do Senhor. Talvez, irmãos, a gente está andando cabisbaixo, sabe por quê? Porque a gente não está tendo comunhão com Jesus. Jesus é lindo, irmãos. Jesus é maravilhoso. Por Ele todas as coisas que a gente vê foi feito por intermédio do nome dEle. Mas parece que essas mensagens, pastor Luizinho, não faz arder mais os nossos corações. Qual é o tesouro da sua vida? É Jesus ou é outra coisa? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele fala no 7, se vós me conhecesses a mim, se vós me conhecesses a mim. Irmãos, é um apelo, se vós me conhecesses a mim. Irmãos, há uma necessidade profunda de a gente conhecer Jesus, como aquele hino fala. Eu quero conhecer Jesus. Irmãos, quem conhece Jesus tem problema, mas tem Ele ao lado.
E o que é um problema diante de um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado? Nada, nada. Ele vem, irmão, ele vem e faz com que uma coisa que para a gente é terrível pareça uma coisa que não é nada. Que não é nada. Esse é o nosso Senhor. Aleluia. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Ele se revelando, Ele confortando os discípulos, como está aqui nessa noite, fazendo isso com os nossos corações. E os discípulos não estavam entendendo. Eu faço uma pergunta nessa noite para mim e para vocês, irmãos. Será que estamos entendendo quem é Jesus? Que Jesus e o Pai é um? Que Jesus e o Espírito Santo é um, pastor Luizinho? Estou mentindo? Eles são da mesma essência, irmãos. Irmão, Jesus é Deus. Tem um corinho que diz assim: nenhum amigo é igual a Cristo, né? Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum, não, nenhum. Isso é verdade, irmãos? Às vezes, irmãos, a Bíblia fala lá no livro de Isaías, se não me engano, até que a nossa mãe se esqueça de nós, Ele, todavia, não se esquecerá de... Né, irmã Norma? Quantas vezes, irmãos, a gente passa por situações que dentro da gente não tem mais jeito, e a gente invoca o nome dEle. Se eu estiver mentindo, alguém pode se levantar e falar, e a gente é salvo. Parece que Deus coloca a gente em um lugar de salvação. Venha, meu filho. Isso daí não é nada para mim, não. Não é, irmão Luiz Cláudio? Temos que tão somente crer em Deus e crer no seu Filho Jesus, que são da mesma essência. Como o tempo já está avançado, vou tentar correr um pouquinho nessa mensagem. Aleluia, Jesus. Verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Irmãos, isso é lindo demais, irmãos. Essa palavra, irmãos, no grego, outro, é allos. Tomara que eu tenha falado certo aí o grego aí, viu? Alguém além do outro, da mesma espécie. A palavra mostra semelhanças, porém diversidades de operação e ministérios. O uso que Jesus faz de allos para enviar outro Consolador é que para si há alguém além de mim e em adição a mim, mas há alguém como eu. Na minha ausência, Ele fará o que eu faria se estivesse fisicamente presente com vocês. A vinda do Espírito Santo garante a continuidade do que Jesus fez e ensinou. Irmãos, o que me chama a atenção é que Jesus, Ele deixou com a gente nada mais, nada menos do que Deus, do que Ele mesmo. Eles são não sei como expressar isso, mas eles têm manifestações diferentes, mas da mesma essência. Eu vou deixar com vocês outro, né? Mas não é um outro qualquer, um outro igual a mim. Quem habita na minha, na sua vida, irmãos, é o Espírito Santo. E sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Olhe quem Jesus deixou. E se eu tivesse aí, seria... Ele está fazendo da mesma forma como se eu estivesse. Tudo isso, irmãos, confortando e consolando o coração dos discípulos naquele momento e o nosso nessa noite. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. Promessa maravilhosa, irmãos. Eu volto a dizer, irmãos, nós temos que refletir a nossa vida. Nós temos que pesar a nossa vida na balança. A Bíblia diz lá no livro de Coríntios: examinai o homem a si mesmo. Aonde está o nosso coração, irmãos? Mensagens bíblicas, mensagens da palavra do Senhor, às vezes é ministrado nos nossos corações e a gente deixa passar como se não fosse nada. Desprezamos a palavra do Senhor. Pregações, mensagens. Será que isso está agradando o coração de Deus, irmãos? Aqui nesse lugar, irmãos, há pastores consagrados que vivem a palavra de Deus. Isso eu não estou falando como bajulação, mas para que a gente ore por eles, para que a gente clame por eles, que entenderam o pastoreio, o rebanho que há entre vós, sabe? Que esse outro, o Consolador, ou o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade, habitam na vida deles. E Jesus fala: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, da mesma essência, da mesma espécie, para estar convosco. Bendito seja o nome do Senhor. E para encerrar, que eu não quero passar do tempo, versículo 21, irmãos, e eu fecho com o versículo 27. O 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Essa palavra manifestarei, irmãos, a palavra grega que eu não sei dizer, não sei pronunciar, mas significa uma combinação de em e paino, fazer brilhar, portanto, aparecer, surgir à vista, revelar, exibir, tornar visível, apresentar-se à visão de um outro, ser visível. É a autorrevelação de Jesus aos crentes. Um significado secundário da palavra é declarar, tornar conhecido. Em outras palavras, irmãos, esse manifestarei, irmãos, quer dizer aqueles que conservarem a sua fé firme em Cristo. Para esses, o Senhor há de se manifestar como Ele é. A gente não viu face a face, mas o veremos. Eu me manifestarei a eles. Irmãos, a promessa é essa. A palavra de Deus é essa. Não são muitos discursos vazios que têm se pregado aí, de pessoas que não dependem do Espírito Santo, de pessoas que não conhecem o Espírito Santo. Porque quem conhece o Espírito Santo, irmãos, uma das virtudes dele, sabe qual é? É glorificar Jesus. É glorificar o Pai. Não é fazer um culto ao eu. E eu me manifestarei a Ele. E eu me manifestarei a Ele. Essa é a promessa, irmãos. O Espírito de Deus está sobre nós. E um dia o Senhor há de se manifestar como Ele é para nós. Imagine-se, irmãos, diante do Senhor Jesus, o vendo como Ele é. Estamos cantando cânticos, hinos, mas um dia o veremos como Ele é.
E para concluir, verso 27 de João capítulo 14, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, irmãos, nem se atemorize. O Espírito de Deus está conosco. Como foi dito, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, pelo que não temeremos. Porque na realidade, irmãos, o que precisamos é uma disposição para buscar a Deus. Só isso. Eu vejo gente falando que Deus complica e depois não sei o quê, e eu não sei nem como é essa frase. Quem complica tudo somos nós, irmãos. Que a Bíblia diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E a Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. A Bíblia diz para a gente se humilhar, a gente quer estar diante do Senhor, irmãos. Muitas vezes pedante, com soberba, com presunções. Não tem como funcionar um negócio desse, irmãos. Deus está com um quebrantado de espírito, irmão. Se quebrante todas as vezes diante do Senhor. E você vai, sabe, receber de Deus aquilo que é necessário para a sua vida. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas são palavras de nosso mestre, irmãos. Aqui nesse capítulo 14, Jesus fala a palavra Pai 15 vezes. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Que devemos ter comunhão com o nosso Pai. Lá no livro de Romanos, a Bíblia diz que o Espírito Santo clama: Abba, Pai. O que nos falta, irmãos, comunhão com Deus. Independente das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, sabe, independente de qualquer coisa. Mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo tudo parecendo que não vai dar certo. Mas Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. O segredo é esse. E a vontade do Pai, irmãos, é que o adoremos, porque só Ele é digno de adoração. E a glória dele não vai dar a outra. Amém, irmãos? Quem recebe essa mensagem nesta noite, em nome de Jesus, que Deus em Cristo possa te abençoar. Eu queria fazer uma oração para você, bem rápido com vocês, nessa noite. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Senhor, te louvamos por essa mensagem, por esta palavra, Senhor, viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até as juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Tua palavra, Pai, foi ministrada, Senhor. Tua palavra, Senhor, ela foi conclamada neste lugar, Senhor. E a Tua palavra diz que a Tua palavra não voltará vazia, Senhor. Senhor, que cada coração nesta noite, Senhor, se permita deixar, Senhor, ser vivificado pela Tua palavra, Senhor. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez, Senhor, estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos para a glória do Senhor. Amém.